Direito administrativo, a gente está falando sobre as sociedades de economia mista. Estamos na parte 2. Lembrando que nós estamos fazendo, na medida do possível, um paralelo de sociedade de economia mista com empresas públicas, porque elas se assemelham em muitos aspectos, tá? Então, quando você estiver estudando para a sociedade de economia mista, muita coisa que eu estiver citando aqui vai servir para empresas públicas também, tá? Mas quando estiver citando. Então, primeiramente, forma jurídica. Então, no que se refere então à forma jurídica, a relevante diferença entre tais instituições. Quais instituições? Empresa pública versus sociedade de economia mista, tá? Então, estou trazendo agora uma distinção entre as duas. Primeiro, todas as sociedades de economia mista são o que? SAs, sociedades anônimas. Vou dizer o que é isso? É que tem muitos sócios e você não consegue identificar eles. Como me citei um exemplo, é o Banco do Brasil. Quem são os sócios do Banco do Brasil? O poder público, no caso a União, certo? Tem a maioria do capital votante com direito capital votante com direito a voto é ótimo. Então a maioria do capital votante, ou seja, das ações com direito a voto, e os demais, você, como eu já falei, você pode entrar na bolsa por meio de uma corretora, fazer um cadastro e fazer o que? Aquisição de tanto ações ordinárias como também as ações preferenciais. Ou seja, a sociedade de economia mista são SAs e você não tem aí como hoje a possibilidade de identificar todos os seus sócios. Então, só para você ter uma noção que seria a SA, tá? Já as empresas públicas, certo? Elas podem assumir qualquer configuração admitida em direito. Se é qualquer configuração admitida em direito, ela pode ser inclusive SA, certo? Então, a regra, empresa pública pode ser qualquer configuração admitida em direito, obviamente. Sociedade de economia mista, somente quem? Somente SA, ok? Aqui uma curiosidade. A Caixa Econômica Federal, ela foi constituída aí por forma jurídica de uma SA, ok? Então tem algumas críticas com relação a isso, mas por quê? Porque você está formando um capital de uma empresa pública, ou seja, 100% do capital é público. Porque qual é a necessidade de ser uma SA? Lembra que a SA pode ser você entrar na bolsa e comprar uma ação? Então, nesse caso, por que uma empresa pública teria essa configuração? Só que uma observação importante: sendo uma SA uma empresa pública, você pode entrar na bolsa e comprar esse capital? A resposta é não, certo? Por que que não? Porque o capital é 100% público, ok? Então, somente capital público. Então, por isso que vem a crítica. Por que que eu vou fazer uma SA se o capital é 100% público? Não teria muito sentido. Mas é o que? O problema é o que? As normas do setor bancário no qual ela atua determinam, certo? Que o que? Que todo banco seja uma SA. Então ele está em conformidade com a legislação, certo? Então, mesmo que ela sendo uma caixa, então ela é um banco. Então, logo ela tem que ser o que? Uma SA para atender a legislação. Com relação a privilégios, certo?
privilégios, por exemplo, cito um privilégio. Muitos privilégios são na área fiscal, isenções de impostos, por exemplo. Seria aceitável nesse caso, lembra agora, eu não estou trazendo o caso da Sociedade de Economia Mista somente de Banco do Brasil, certo? Então, são vários que tem aí. Se eu trouxer um privilégio para alguém, nesse caso tem que ter o quê? Uma inexistência de ameaça ao mercado. Ou seja, ele não pode atuar no mercado e receber um privilégio, porque senão estaria ameaçando o mercado. Ou a ausência também o que? De risco de abuso de poder econômico. O que significa isso? Significa que se o Banco do Brasil, novamente, versus Bradesco, ele recebeu aqui uma isenção e esse cara aqui não, tá tendo o que? Problema, tá tendo o que? Uma disparidade aí no mercado, ou seja, o Banco do Brasil está recebendo benefícios a mais do que o Bradesco, então nesse caso aí estaria o que? Configurando que um abuso do poder econômico, então não poderia. Então como que eles resolvem essa situação? Se o serviço for o que? Monopolizado por força de uma estratégia especial do Estado, então não há regime de competitividade. Então, para que ocorra um privilégio, não pode ter o que? Regime de competitividade. O que é regime de competitividade? Tá brigando no mercado com outros aí para ganhar espaço, certo? Para ganhar mercado. Então nem se pode considerar propriamente um serviço executado como atividade stricto sensu. O que ele está me dizendo? Que essa atividade ela vai ser mais configurada como um serviço público do que uma atividade econômica stricto sensu, ok? Então, em outras palavras, o que a gente já tinha falado, tá? Capital. A composição do capital nas sociedades de economia mista. A maioria das ações com direito a voto, certo? Maioria do capital social com direito a voto? Não. Se eu falar isso, embora eu já tenha falado, talvez aí caiu na prova, tem que ser a maioria das ações com direito a voto do Estado, certo? Então, não havendo, portanto, a integralidade do capital público. Que significa isso? Significa que a sociedade de economia mista ela vai ter que ter o quê? A maioria das ações ordinárias, as ONs que eles chamam. Então a maioria com direito a voto. O que significa isso? Eu vou colocar aqui para vocês que seria os 50% mais uma ação. E isso a doutrina tem fundamentado que isso é a maioria das ações, certo? Então a maioria das ações nesse sentido, perfeito? Agora já vi prova do CESP que traz não a sociedade de economia mista, tá? Mas sim as empresas públicas, ok? Capital 100% público. Para ser da União tem que ter a maioria do capital, certo? Então a maioria do capital, eu já vi aquela configuração que eu falei para vocês, 30, 30, 60 e 40. Esses 40 foi a maioria que era da União, então é o que? Uma empresa pública da União. Veja que isso daqui é diferente disto, ok? Então isso daqui o CESP se posicionou. Por enquanto o CESP tem falado que a maioria do capital das ações com direito a voto, ele não traz esses detalhes aqui, certo?
por enquanto não vi uma questão trazendo detalhes, por exemplo, que a maioria das ações da sociedade de economia mista com direito a voto, sendo a maioria, não necessário os 50% como eu estou falando nesse outro aqui, fosse desse caso, por exemplo, que tivesse o Distrito Federal, aqui fosse distribuído no mercado e esse outro aqui fosse da União, teria, por esta regra aqui, teria uma configuração que da maioria das ações estariam com a União. Só que nesse caso aqui das sociedades de economia mista, por enquanto o que a doutrina tem falado que a maioria seria então lá dos 100, não somado separando do mercado aqui, fatiando o mercado, mas dos 100% aqui, ele teria que ter 50% mais uma ação. Então é desta forma que que a doutrina tem se manifestado. Por enquanto a gente vai ficar com essa para o CESP, ok? Por quê? O CESP ele não tem trazido essa distinção, ok? Mas então fica essa dica aí. Vou dar mais uma procurada, ver se acha alguma coisa aí na década de 90, alguma questão aí, tá? Mas acredito que ele não tenha entrado nesses detalhes aí. As empresas públicas têm o que? 100% do capital são provenientes de uma única pessoa, ou para a integralização admite-se uma composição de 2 ou mais entes públicos, certo? Então, empresa pública, posso ter o Distrito Federal e a União. Por exemplo, nós temos a TerraCap, que é dessa configuração, 49% aí da composição do capital é da União e 51% do Distrito Federal. O que o Decreto-Lei 969 fala? Que desde que a maioria do capital votante permaneça de propriedade da União, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno. Quem que são as pessoas jurídicas de público interno? Os estados, membros, municípios, ok? Bem como de entidades de administração indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então pode ser Distrito Federal diretamente ou por meio de uma administração indireta deles, ok? Então nesse caso terá, se tiver mais do que 2 sócios ou 2 sócios ou mais, né, vai ser chamado de pluripessoal, ok? Exigência de concurso público, lembra lá que nós estávamos falando, quando estava falando da autarquia, que são os conselhos de classe são considerados autarquias, eles não pertencem à administração pública indireta e mesmo assim precisam realizar concurso público. Então, em regra, o que? Todas da administração indireta têm a exigência de concurso público. Isso aqui foi até uma crítica que ocorreu à época da promulgação ali da Constituição Federal, que ela engessou a administração pública indireta, que lá com a chegada do Decreto-Lei 200 de 67 não tinha essa obrigatoriedade, e nós estamos no estado gerencial, o estado mais com menos amarras, para trazer maior celeridade, imprimir maior celeridade, promover melhor a eficiência, mas o concurso público veio com uma obrigatoriedade para todos, certo? Então alguns autores criticam isso porque ocorreu o chamado retrocesso na Constituição Federal. Retrocesso ou não, essa crítica aí serve muito na área da administração, perfeito, ou até mesmo administração pública. Às vezes cai em prova, em discursivo, dissertativo, quando tem questões abertas aí relacionadas ao tema. Mas de tudo isso que eu falei, é administração indireta, então a regra é o que? Regra é
concurso público. Perfeito? Regra concurso público. Agora, está explorando atividades econômicas, exploração de atividade econômica. O que vai ser? Vai ser empregado ou servidor público? Vai ser empregado público. O que significa ser empregado público? Significa que você não vai ser regido pela 8.112 e sim pela CLT. Então vai ter uma carteira de trabalho assinada, ok? Então é isso que está falando aqui esse slide aí. Ainda que sejam controladas indiretamente pela União. O que significa indiretamente? Por exemplo, o Banco do Brasil, lá tem Banco do Brasil tem lá uma coligada, lá o nome não interessa muito para nós, acho que é o tal de Cobra, certo? Que presta serviços de TI para eles, mas é o que pertence ao próprio Banco do Brasil. Para entrar nesta empresa aqui, precisa o que? De concurso público. Então, o que significa isso? Isso aqui é o que pertence indiretamente à União, então eu preciso ter o que? Concurso público, mesmo que vise objetivos estritamente econômicos aí. Para desligar um empregado público, ou seja, para demiti-lo, o STF fala o que? Primeiro, que não há estabilidade ao empregado público, como ocorre na 8.112 após 3 anos aí de exercício, ok? Mas ele fala assim, olha, por outro lado, se vocês exercem atividades laborais em uma instituição estatal, você vai ter que receber o que? A motivação desta demissão, ou seja, vai rolar um processo. Dentro do processo você vai ter acesso aos autos e vai poder inclusive entrar com contra-razões. Então, demissão obrigatoriamente motivada, ok? Se equipara então a demissão ou desligamento a um ato, se equipara a um ato administrativo, ok? Se equipara, mas não é, porque não está sobre a roupagem do regime de direito público, ok? O que é importante aqui nesse ponto? A regra, na prática, para você desligar um empregado público é tão difícil quanto desligar um servidor, certo? Mas caiu na minha prova, tem direito à estabilidade? Resposta: não tem. Esclareço então que nem todos aqueles que trabalham em sociedade de economia mistas e empresas públicas serão empregados públicos. Olha que interessante isso aqui. O que acontece? Agora nós estamos falando sobre os dirigentes. Os dirigentes da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, ou seja, em sociedade de economia mista e empresas públicas. Os dirigentes, primeira coisa importante, eles não são empregados públicos, certo? Eles são meros empregados, pois juridicamente possuem responsabilidade muito maior. Também não são ocupantes de cargos comissionados, porque cargos comissionados é só na administração direta, nas autarquias e nas fundações públicas de direito público, perfeito? Então só nesses casos nós vamos ter o pessoal regido pelo 8.112. Então só nesses casos que nós poderíamos ter o que? Os famosos cargos comissionados, ok? Então na verdade, então, os dirigentes de sociedade de economia mista e empresas públicas são o que? São meros empresários, certo? São considerados então empresários, ok? Veja como caiu em prova isso aqui já lá no TCU. Ó, os dirigentes de quem? De sociedade de economia mista, sejam eles empregados ou não, ó,
empregados ou não da referida empresa. Ó, ele já era empregado da referida empresa, agora eles são regidos pela consolidação da lei de trabalho. Resposta no gabarito oficial foi o que? Não. Então, o que está dizendo aqui o que? Que os dirigentes, é aquilo que a gente falou ali, que eles não são os empregados, que eles são aqueles que são empregados, ele vai continuar com o regime dele, ok? Mas os dirigentes que eles são de fora do banco, por exemplo, eles não são aí regidos, que interessante, pelas leis, consolidação das leis de trabalho. Então, dirigentes não são regidos pela consolidação de leis de trabalhistas, ok? Então, guarde isso. Essa informação aqui, essa questão aí derrubou meio mundo, ok? Então, o STF entende aí como relação à nomeação dos dirigentes também, que não cabe a quem ao legislativo aprovar o nome dos dirigentes aí das empresas públicas e das sociedades de economia mista, certo? Empresas empresariais do Estado, para só então o chefe do executivo possa nomeá-los. Então, para quem eles fazem isso? Para as autarquias e fundações públicas, ocorre o legislativo ter a necessidade de aprovar. Então, passa pelo legislativo, depois vai para o presidente para fazer o que? A nomeação. Mas no caso de sociedade de economia mista e empresa pública, ou seja, empresas empresariais do Estado, não há essa necessidade. Então, embora a sociedade de economia mista, olha o que ele fala o STF, empresas públicas, prestadores de serviço público não estejam alcançadas no disposto do artigo 173, o que ele está falando aqui, está dizendo assim, ó, que as empresas públicas, prestadores de serviços públicos, não estão alcançadas lá pelo disposto do artigo 173. Lá no artigo 173 caput, ele vai falar assim: ressalvados os casos previstos nessa Constituição Federal, a exploração da atividade pelo Estado, a atividade econômica pelo Estado será em duas situações: relevante interesse coletivo e segurança nacional. Então ele está falando assim, regra, exploração da atividade econômica é para iniciativa privada, certo? E com as ressalvas que estão na própria Constituição, regra é iniciativa privada. Mas agora ele está dizendo assim, não a exploração da atividade econômica, mas agora de serviço público. O STF falando assim, ainda que sejam de a prestação de serviços públicos, quando for empresa pública ou sociedade de economia mista, não tenha necessidade de aprovação pela anuência prévia lá pelo legislativo. Então, a intromissão do poder legislativo no processo de provimento de suas diretorias afronta então o princípio da harmonia e a da independência entre os poderes. Por quê? Não há previsão constitucional para isso. Então, lembrando então que a anuência prévia, novamente, é possível somente nos casos da autarquias e fundações aí, quando se está falando de administração indireta, ok? Então, nesses dois casos, sim, devo passar pelo poder legislativo. Então, ainda novamente que preste serviços públicos, não vai caber então o poder legislativo aprovar previamente o nome dos dirigentes aí da Sociedade de Economia Mista e empresas públicas. Beleza, pessoal? Era isso que nós tínhamos por essa aula. Até breve.